Rei Davi é uma das figuras mais icônicas e fascinantes da Bíblia. Sua trajetória de pastor de ovelhas a rei de Israel é uma história épica, repleta de vitórias, derrotas, arrependimentos e uma conexão profunda com Deus. Davi não só foi um guerreiro destemido, mas também um poeta, músico, líder, acima de tudo, um homem segundo o coração de Deus. Ao longo de sua vida, ele passou por muitos desafios, provações e momentos de glória, e é a partir dessas experiências que podemos extrair preciosas lições sobre o que significa ter sucesso à luz de Deus. Mas o sucesso que Davi alcançou não foi apenas sobre glórias terrenas ou conquistas militares. Seu sucesso estava enraizado em uma profunda confiança em Deus e na forma como ele lidava com os altos e baixos da vida. Hoje, vamos explorar 5 lições fundamentais que podemos aprender da vida de Davi que podem nos ajudar a enfrentar nossos próprios desafios e a buscar o sucesso de uma forma que honre a Deus e esteja alinhada com seus propósitos eternos. A primeira lição que podemos aprender com Davi é sobre a confiança absoluta em Deus acima de todas as coisas. Desde muito jovem, Davi demonstrou uma fé inabalável no Senhor. Mesmo quando era apenas um pastor de ovelhas, ele já sabia que Deus estava com ele em todos os momentos. Isso fica claro no famoso confronto entre Davi e o gigante Golias. Enquanto todo o exército de Israel estava apavorado diante do poderoso guerreiro filisteu, Davi, com sua fé simples e pura, se ofereceu para lutar. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, Davi disse a Saul: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu." Ele não confiava em sua própria força ou em suas habilidades, mas no poder de Deus. Davi sabia que sua força vinha de Deus, e por isso, ele enfrentou Golias com coragem e fé, armando-se apenas com uma funda e 5 pedras. Para nós, essa lição é clara. Em nossa caminhada, devemos confiar plenamente em Deus, mesmo quando enfrentamos gigantes que parecem intransponíveis. A verdadeira vitória não vem de nossas capacidades, mas da fé no Deus que nos capacita. Outra lição importante que a vida de Davi nos ensina é sobre a disposição para servir humildemente antes de liderar. Davi foi ungido rei enquanto ainda era um jovem pastor, mas ele não assumiu o trono imediatamente. Na verdade, ele continuou servindo como pastor e, depois, como escudeiro e músico do rei Saul. Mesmo sabendo que havia sido escolhido por Deus para liderar Israel, Davi não tentou apressar o plano de Deus ou forçar as coisas. Ele continuou a servir, a aprender e a esperar o tempo certo. Em Mateus capítulo 23, versículo 11, Jesus ensina: "O maior entre vocês deverá ser servo." Davi exemplificou isso em sua vida. Ele sabia que, antes de liderar, era necessário servir. E mesmo depois de se tornar rei, ele continuou a demonstrar um coração servo, sempre buscando a vontade de Deus e não a sua própria. Para nós, essa lição é crucial. Muitas vezes, queremos avançar rapidamente para posições de liderança ou destaque, mas Deus nos ensina que o verdadeiro sucesso começa com a humildade e a disposição para servir aos outros. A terceira lição que a história de Davi nos ensina é sobre a coragem de enfrentar as dificuldades e não fugir dos desafios. Davi não era alguém que recuava diante dos problemas. Quando Israel foi desafiado por Golias, Davi não hesitou em se voluntariar para lutar, mesmo sendo apenas um jovem pastor sem experiência em batalhas. Sua confiança não estava em suas habilidades, mas na certeza de que Deus estava ao seu lado. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, Davi declara a Golias: "Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiaste." Essa coragem não veio de uma autoconfiança arrogante, mas de uma fé profunda no poder de Deus. Essa é uma lição fundamental para todos nós. Muitas vezes, quando enfrentamos desafios, nossa tendência é fugir ou tentar evitar a situação. Mas Davi nos ensina que a verdadeira coragem vem de confiar que Deus está conosco e que Ele nos dará a força para enfrentar até mesmo os gigantes mais assustadores de nossas vidas. A quarta lição que podemos aprender com Davi é a importância do arrependimento e da correção de curso quando erramos. Embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu erros graves ao longo de sua vida. Um dos mais notórios foi seu pecado com Batseba, quando ele adulterou com a esposa de Urias. Em seguida, planejou a morte de Urias para encobrir seu erro. No entanto,
O que diferencia Davi é sua resposta ao ser confrontado com seu pecado. Quando o profeta Natã o confrontou, Davi não tentou justificar suas ações ou culpar os outros. Em vez disso, ele se arrependeu profundamente. O Salmo 51 é um testemunho poderoso do coração arrependido de Davi, onde ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo capítulo 51, versículo 10. Essa atitude de arrependimento sincero é o que manteve Davi em uma posição de favor com Deus, mesmo após seus erros. Para nós, essa é uma lição valiosa. Todos nós falhamos em algum momento, mas o que importa é como respondemos. O arrependimento sincero e a busca pela correção de curso são essenciais para que possamos continuar em nossa caminhada com Deus e alcançar o sucesso espiritual. A quinta e última lição que podemos aprender com a vida de Davi é sobre a paciência e a perseverança em esperar pelo tempo de Deus. Davi foi ungido rei enquanto ainda era muito jovem, mas ele teve que esperar muitos anos antes de realmente se sentar no trono. Durante esse tempo de espera, Davi enfrentou muitas provações, incluindo a perseguição implacável de Saul, que tentou matá-lo várias vezes. No entanto, Davi nunca tentou apressar o plano de Deus ou tomar o trono à força. Ele confiou que Deus sabia o momento certo e, mesmo em meio às dificuldades, ele permaneceu fiel e perseverante. Em Salmos capítulo 37, versículo 7, Davi escreveu: descansa no Senhor e espera nele. Esse é um dos maiores desafios que enfrentamos, esperar pelo tempo de Deus. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam de forma rápida e imediata, mas Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. A paciência e a perseverança de Davi nos ensinam que o sucesso verdadeiro vem para aqueles que são fiéis e esperam em Deus, confiando que Ele está no controle. Essas 5 lições de sucesso que aprendemos com a vida de Davi: confiança em Deus, humildade para servir, coragem diante dos desafios, arrependimento sincero e paciência no tempo de Deus, são princípios eternos que podem transformar nossa própria jornada. Davi não foi um homem perfeito, mas ele foi alguém que buscou o coração de Deus em todas as situações. Ele confiou no Senhor, serviu com humildade, enfrentou seus gigantes com coragem, se arrependeu quando errou e esperou pacientemente pelo plano de Deus. Se aplicarmos essas lições em nossas vidas, também podemos alcançar sucesso, não apenas aos olhos dos homens, mas, mais importante, aos olhos de Deus. O sucesso de Davi não se mediu apenas por suas conquistas materiais ou vitórias militares, mas por sua disposição de seguir a vontade de Deus em todas as áreas de sua vida. Ele sabia que o verdadeiro sucesso não era algo que ele poderia alcançar por conta própria, mas algo que vinha da graça e do favor de Deus. Ao seguir o exemplo de Davi, podemos nos aproximar mais do coração de Deus e encontrar o verdadeiro sucesso em nossas vidas, aquele que é eterno e vai além das circunstâncias terrenas. Que essas lições de Davi nos inspirem a confiar mais em Deus, a servir com humildade, a enfrentar nossos desafios com coragem, a nos arrepender de nossos erros e a esperar pacientemente pelo tempo perfeito do Senhor.